Amém? Irmãos, saúdo-vos em nome de Jesus. Hoje iremos saber como receber as bênçãos de Deus. Amém? Muitos irmãos não sabem o que fazer para Deus liberar as suas bênçãos. E hoje não perca o desenvolvimento deste vídeo, porque iremos trazer a forma de você liberar as bênçãos. Amém? Deus está disposto a nos entregar a nossa bênção. Amém? Deus está sempre disposto, mas nós também temos que nos perguntar, será que nós estamos dispostos para receber? Amém? Deus está sempre disposto a entregar a nossa bênção. E cada um de nós tem que se preparar para estar disposto a receber a bênção. E hoje iremos trazer o desenvolvimento daquilo que meu irmão, minha irmã pode fazer para liberar, para estar disposto a receber a sua bênção. Amém? Antes disso, gostaria de pedir ao meu irmão para que se inscreva no canal, deixa o like no canal, comenta e compartilha. Amém? Trago 5 passos básicos que meu irmão terá que seguir para receber a bênção de Deus, à medida que você precisa. Amém? Porque muitos irmãos acham que Deus, para nos entregar a nossa bênção, nós só temos que aguardar. Se assim fosse, todos nós teríamos o mesmo tipo de bênção. Mas não é assim. Cada um tem que trabalhar a sua maneira para Deus dar a bênção à medida do seu merecimento. Amém? E não é uma forma difícil de fazer para Deus liberar a sua bênção. Se calhar muitos pastores, muitos missionários e muitos evangelistas, eles não te ensinam desta forma fácil de você liberar a sua bênção. Você pode negociar a sua bênção à medida daquilo que é a sua necessidade. Amém? À medida daquilo que é o seu desejo, e Deus irá liberar. Se assim não fosse, meu irmão, minha irmã, todos aqueles que você conhece, alguns que nasceram na mesma família contigo, frequentaram mesmas escolas, andaram consigo, brincaram consigo, mas se você vê o fruto que eles receberam, é diferente daquele que meu irmão, minha irmã recebeu de Deus. Amém? Porque cada um tem que trabalhar para receber a bênção de acordo com o seu merecimento. Amém? No livro de Mateus 7, versículo 7, diz o seguinte: persistam em pedir e ser-vos-á dado. Persistam em procurar e encontrarão. Persistam em bater e ser-vos-á aberto. Pois todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que procura, encontra. E a todo aquele que bate, abrir-se-á. Amém? Então, nós temos que saber pedir, saber bater, saber procurar. Amém? Então são essas 5 formas que irei ensinar hoje a liberar facilmente a sua bênção. Em nome de Jesus. Amém? Porque nós já vimos que Deus está disposto, está sempre disposto a liberar a nossa bênção. E nós vimos isso no nosso dia a dia. Resta saber como Deus irá fazer para liberar a sua bênção. Como você irá fazer para receber a sua bênção. E qual é o tamanho da bênção que você irá receber? Isso tudo cabe ao meu irmão, à minha irmã. Não cabe a Deus. Amém? Não cabe ao pastor da igreja, não cabe ao missionário, não cabe ao evangelista, não cabe
ao seu pai, não cabe ao seu irmão, não cabe ao seu amigo, não cabe nem ao seu inimigo. Porque quem forja, quem determina o tamanho da bênção que quer receber é o meu irmão e minha irmã. E agora vamos entrar no desenvolvimento para meu irmão saber o quão fácil é liberar uma bênção, que você pode negociar com Deus para Ele te entregar a sua bênção. É algo que muitos não te dizem. Muitos dizem que você tem que aguardar aquilo que Deus te dá. Não é assim. Deus nos dá a possibilidade de nós estarmos perto dEle, sermos íntimos a Ele. Daí, depois de desenvolvermos essa intimidade, nós teremos a possibilidade de pedir à medida daquilo que nós queremos. E Deus irá nos atender. Já vimos em Mateus 7, no versículo 7 até 8. Amém? Em primeiro lugar, o meu irmão tem que encher o seu coração de gratidão. Tem que ser uma pessoa grata ao acordar de manhã. Antes de ver qualquer outra coisa, agradeça a Deus pela luz do dia. Agradeça a Deus por mais um dia de vida. Amém? Uma pessoa que pratica a gratidão, da sua boca não saem palavras más, palavras que blasfemam a Deus. Uma pessoa grata é uma pessoa que tira boas palavras, palavras bonitas. E a partir do momento que você tira essas palavras bonitas, Deus alegra-se de ti. Amém? Deus alegra-se daqueles que praticam a gratidão, porque sabe e ele percebe que este irmão, esta irmã, consegue reconhecer que tudo que acontece na sua vida é pela graça de Deus. Então, a gratidão é a primeira condição para Deus liberar as suas bênçãos. A gratidão torna-te um homem ou uma mulher que carrega uma energia fácil que abre os caminhos, porque você terá uma energia leve e essa energia irá ser própria para Deus se aproximar de si. Amém? Pare de murmurar se você quer receber as bênçãos de Deus. Amém? Saiba aguardar no Senhor. Então, em primeiro lugar, pratique a gratidão. Irá ver as portas se abrirem na sua vida. Irá receber as bênçãos de Deus sem muito esforço. É só você acordar, agradecer a Deus. Quando andar na rua, as coisas não correrem bem, seja grato. Porque Deus sabe por que as coisas estão a correr daquela forma. Amém? A segunda forma de receber as bênçãos de Deus é citar sempre o nome de Deus na sua vida. Citar o nome de Deus significa que você reconhece que Deus é o único capaz de abrir os seus caminhos e te abençoar e te dar aquilo que você precisa. Então, sempre que for possível, sempre que meu irmão, minha irmã tiver a oportunidade, cita o nome de Deus, dê graças a Deus por tudo que acontece na sua vida. Não só pelas coisas boas, mas por tudo que tem acontecido na sua vida. Porque você reconhecer que Deus é o único capaz de te entregar as bênçãos, ele será obrigado a trabalhar para provar ao meu irmão e minha irmã que ele de fato é o único. Amém? Isso não te ensinam. Fazem você levar anos e anos à procura de bênçãos que nunca chegam. Mas a chave principal também é citar o nome de Deus. Entregar a Deus aquilo que é do seu merecimento. Quando algo acontece na sua vida, você tem que saber que é pela graça e é pela vontade de Deus. Não cite outras pessoas, não cite outras situações. Tem que saber que é Deus. Amém? Então Deus irá trabalhar no sentido de te honrar, te entregar a sua bênção. Amém? A outra forma de você ser abençoado por Deus é praticar a caridade. Amém? Você não pode viver só pedindo, você também tem que dar, tem que abençoar aos seus irmãos. Pratique a caridade. Ao praticar a caridade, significa que você reconhece no outro o Deus que existe nele. Amém?
Ao praticar a caridade, ao ajudar outro irmão, você está ajudando o Deus que habita nele, porque você sabe que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então não perca a oportunidade de praticar a caridade. Amém? Nós vimos que há irmãos que perdem as bênçãos porque eles olham para as pessoas às quais eles abençoam, olham para as pessoas para as quais eles ajudam. Quando vê com uma aparência não muito boa, eles não ajudam. Quando alguém bate na sua porta, eles olham da cabeça aos pés e tiram uma radiografia desse irmão. Ao verem que esse irmão é um pobre, é um irmão que aparentemente não é abençoado, eles lhe tiram da sua casa. Amém? Quando vão lhe prestar alguma ajuda, dão pratos sujos. A gente tem visto, eles escanteiam o irmão do outro lado. Então isso faz Deus bloquear as suas bênçãos. Quando chega um irmão ou uma irmã a pedir ajuda, ajude com um bom coração, porque Deus está naquele lugar, Deus está em cada um de nós e não será diferente daquele irmão. Então, assim, Deus irá reconhecer que você é uma pessoa caridosa, é uma pessoa merecedora. E irá liberar a sua bênção para que você continue abençoando os outros irmãos. Amém? Vamos continuar a ver as formas de você desbloquear as suas bênçãos e receber segundo o seu merecimento. Nós vimos aqui que esse é o trabalho que você tem que fazer para Deus poder te abençoar. Amém? Quando você é grato, tudo aquilo que você recebe, você agradece, mas você tem que fazer de tudo para mostrar a Deus que ainda não é a medida que você precisa. Amém? Mas a medida que você precisa também tem que estar em comunhão com Deus e tem que estar em comunhão com as ações que você faz para que Deus possa te abençoar. Amém? Nós não podemos querer muito e não fazer nada. Amém? Não podemos querer muito e fazer pouco. Nós também temos que fazer a nossa parte para que Deus possa nos abençoar. Não é receber tudo, se conformar. Você não pode se conformar quando você quer receber as bênçãos do Senhor. Você tem que agradecer. Senhor, meu Deus, eu sou eternamente grata por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Mas eu continuarei batalhando para que Deus abra as portas, para que eu tenha aquilo que eu almejo para seguir a minha vida. Amém? E Deus irá abrir os caminhos. Eu mesma darei o exemplo quando conquistei a minha primeira casa. Eu tinha 27 anos de idade. Amém? Eu agradeci, fui muito grata a Deus, muito, mas muito grata, mas eu não me conformei, eu não fiquei por aquilo. Eu disse, meu Deus, eu agradeço por esta casa que eu acabo de conquistar, mas eu continuarei a ajoelhar, a dobrar o meu joelho, a redobrar o esforço para ter algo melhor. E o que aconteceu? Depois de algum tempo, eu fui me dedicando, fui entregando-me a Deus, fui batalhando e consegui me mudar daquela casa para uma casa na praia, uma casa abençoada, uma casa que supera aquilo que era a expectativa de muita gente. Eu ouvi muitas pessoas quando souberam que eu tinha me mudado para a praia. Muita gente, quando conheceu a minha casa, disse, superou as expectativas, mas não fui eu que superei as expectativas. Eles pensam que fui eu, mas eu digo, foi Deus que me fez superar aquelas expectativas. Mas eu tenho que reconhecer que também batalhei, trabalhei, orei, fui abençoando outros irmãos, fui sendo grata, fui reconhecendo que tudo que está acontecendo na minha vida é pela vontade de Deus, e eu vi minhas portas se abrirem de tal forma que agora estou numa zona que é uma zona que eu nunca imaginei que estaria a viver aqui. Mas Deus fez de tudo. Deus abriu os caminhos e eu estou a viver nesta zona. Amém? Estou a viver neste bairro. É um dos bairros nobres daqui da minha cidade. Então,
eu tive a graça de ser abençoada e vir morar aqui. É por isso, meu irmão, minha irmã, o que eu estou a dizer aqui não é algo que eu ouvi de outras pessoas que acontece, é algo que tem acontecido na minha vida, porque para quem conheceu a minha infância, para quem conheceu as dificuldades que eu enfrentei na minha infância, na minha adolescência e me vê hoje abençoada, sabe e consegue reconhecer que foi Deus que agiu na minha vida. Então eu não estou a trazer aquilo que é uma teoria que vem escrita, que vai sendo passada de pastor para pastor, de missionário para missionária. Eu estou a dar o meu testemunho daquilo que eu vivi. Amém? Deus ia me abençoando com pequenas bênçãos, eu ia agradecendo, mas deixava claro que não era aquilo que eu queria, não era ali onde eu desejava terminar. Então fui redobrando os esforços, fui trabalhando, fui orando, fui pedindo, fui abençoando os outros irmãos e Deus me exaltou, Deus me abençoou. Amém? Eu passei por situações difíceis na minha vida, principalmente na infância e na adolescência. Foram momentos difíceis que eu passei, mas agora eu fui abençoada. Eu tenho 2 casas prontas. Tenho 2 casas prontas e tenho muitos outros terrenos que eu ainda almejo que Deus continue me abençoando. E eu estou ciente de que Deus irá me abençoar, porque eu ainda continuo a visualizar algo grandioso para a minha vida e entrego essa visualização nas mãos de Deus, para que Deus não se esqueça aquilo que eu quero, para que Deus se recorde que eu, sim, estou feliz, estou satisfeita, mas ainda não é aquilo que eu quero para a minha vida. Amém? Isso não é ambição. É você estar em contato direto com Deus. Você agradecer e pedir a Deus para que Ele continue te abençoando. E meu irmão, minha irmã, pode fazer isso. E não se sinta culpado por querer mais de Deus. Não se sinta culpado por pedir mais de Deus. Porque Deus disse em Mateus 7, versículo 7, que quando nós batermos, Ele irá abrir. Quando nós pedirmos, Ele irá responder. Então não tenha medo, meu irmão, minha irmã, de almejar coisas boas para a sua vida. Amém? A outra forma, que é a outra forma de Deus te abençoar, é praticar o jejum. O meu irmão tem que jejuar. Amém? O jejum abre as portas de uma forma admirável, porque o jejum nos aproxima a Deus. O jejum traz uma intimidade com Deus. Amém? Para quem pratica o jejum, sabe que nos dias em que você está a jejuar ou depois do jejum, você consegue sentir-se uma pessoa diferente. As pessoas olham para ti, veem uma pessoa diferente, porque o seu coração, ele amolece, o seu espírito, ele sacia e ele fica pronto para receber as mensagens e as orientações de Deus. E Deus também fica aberto para te receber, para receber todas as suas preocupações. Então, meu irmão, minha irmã, não perca a oportunidade de praticar o jejum na sua vida, porque o jejum abre as portas. O jejum não é apenas deixar de se alimentar, é uma forma de você criar uma intimidade com Deus, porque Deus alegra-se daqueles que apartam-se das coisas mundanas para seguir aquilo que é a vontade de Deus. Quando você está a jejuar, você para de perseguir aquilo que é a vida aqui na terra e a sua maior preocupação é estar conectado com Deus. A partir do momento que você se conecta a Deus, você começa a praticar o bem e Deus alegra-se daqueles irmãos que praticam o bem. O jejum é a forma mais eficaz de você abrir os seus caminhos. Amém?
Então continue a jejuar, meu irmão, minha irmã, mas tem que jejuar em oração, entregar a Deus aquilo que são as suas preocupações, entregar a Deus aquilo que é o seu desejo nesta terra, e Deus irá te abençoar, Deus irá te exaltar, Deus irá escolher um lugar condigno para você viver segundo a vontade de Deus. Amém? Não será você a escolher o lugar. Você pode pensar que eu é que escolhi, mas Deus vê aquilo que é a necessidade do seu coração, porque você já é íntimo de Deus, você já está aberto para conversar com Deus, e Deus te autoriza a conversar com Ele, e Ele procura os lugares que serão melhores para ti, e Ele lá te coloca para você viver a vida que você sempre sonhou em viver. Amém? Então nós não podemos ter medo de pedir as bênçãos a Deus, porque Deus está para nos abençoar, mas nós temos que nos entregar, temos que jejuar, entregar a Deus as nossas preocupações, entregar a Deus as nossas angústias, entregarmos a Deus tudo aquilo que nós precisamos, e Deus, na sua grandiosidade, irá abrir os caminhos para abençoar a nossa vida. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Eu estou a falar pela experiência própria, como alguém que já foi abençoado. Eu não nasci numa família que tinha posses, eu não nasci numa família que tinha possibilidades de viver a vida de uma forma tranquila. Eu nasci numa família semelhante à de muitas pessoas, uma família onde havia muito sofrimento, uma família onde havia muitas dificuldades, mas pela graça de Deus, e eu repito que é mesmo pela graça de Deus, nós conseguimos ultrapassar aquela situação difícil, e Deus foi nos abençoar, cada um da sua forma. É por isso que eu digo, a forma de recebermos a bênção de Deus cabe a nós, a forma como nós pedimos, o que nós aceitamos, o que nós nos conformamos em receber, e o qual nós nos empenhamos para Deus poder nos olhar e nos ver como merecedores daquela bênção. Amém? A outra forma de receber a bênção de Deus, e aqui é muito importante, porque aqui é onde irá determinar o tamanho da bênção que você vai receber. Amém? É visualizar, é viver como se já Deus tivesse te abençoado. Amém? Porque aí já não haverá meio. Você tem que visualizar, já viver num certo contexto. Você tem que se imaginar a viver aquela situação. Você tem que se comportar como se já tivesse a bênção. Você tem que se vestir como se já tivesse a bênção. Você tem que caminhar como se já tivesse a bênção. Você tem que sorrir como se já tivesse a bênção. E você tem que constantemente ver aquilo que você precisa, criar imagens na sua cabeça. Enquanto você ora, fecha os teus olhos, você vai visualizando aquilo que você precisa. E neste momento você estará a entregar a Deus, porque Deus, Ele conhece sim os nossos anseios, mas verdadeiramente quem conhece aquilo que de fato precisa, por exemplo, na sua cabeceira, a casa onde a pessoa precisa morar, o comportamento das pessoas que alguém quer que esteja na sua vida, você que determina. Senão você e todos os teus irmãos da congregação teriam o mesmo tipo de bênção. Mas não é assim. Deus nos dá a possibilidade de nós apresentarmos a Ele aquilo que nós queremos. Deus nos dá a possibilidade de mostrarmos a Ele que nós queremos algo desta e daquela forma. E se for da vontade de Deus, Ele irá te entregar daquela forma. Mas se Deus acha que Ele pode fazer mais, você irá ver Deus já te entregar muito mais do que aquilo que você pediu. Mas não aceite parar ao receber poucas coisas. Você tem que agradecer e continuar a seguir em frente. Mas visualize a vida que você quer viver. Essa é a forma que Deus tem de perceber até que ponto você precisa de ser abençoado. Porque nós podemos ver, se nós quisermos seguir pelas pessoas daqui da terra, a pessoa olha para ti, faz uma radiografia e acha que você merece pouco.
Mas Deus, em relação àquilo que você... Mas você pode apresentar o seu projeto a Deus. Deus é o único que não irá te julgar ao apresentar aquilo que é a sua vontade, aquilo que é a vontade de receber as bênçãos na sua vida. Deus irá te entregar a sua bênção segundo o seu merecimento, mas também segundo aquilo que você tem pedido a Deus. Depois que você cumprir tudo que é da vontade de Deus, você cumprir as orientações de Deus, abençoar seus irmãos, agradecer, que é praticar a gratidão, orar e jejuar. Amém? Praticar a caridade. Então aí Deus, ele terá que trabalhar, não terá outra opção a não ser trabalhar para te entregar a sua bênção. Amém? É dessa forma que você vai fazer para receber a sua bênção. Tem muitas outras formas, mas hoje eu vim a falar dessas formas que muitos pastores não abordam. Amém? Muitos pastores não abordam dessa forma, mas eu vim aqui hoje abrir o jogo para meu irmão e minha irmã, para que possa receber as bênçãos de Deus sem muitas dificuldades. Porque a partir do momento que você se conecta a Deus, cria uma intimidade, você e Deus vão falar, você conversa com Deus e Deus conversa contigo. Não há como Deus não te ouvir, não há como Deus não atender o seu pedido. Amém? Vamos fazer aqui uma retrospectiva daquilo que você precisa fazer para Deus te abençoar. Primeiro, seja grato. Segundo, reconheça que Deus é o único capaz de te entregar as suas bênçãos. Amém? Segundo, reconheça que Deus é o único capaz de entregar as suas bênçãos e não perca a oportunidade de citar o nome de Deus sempre que for possível. Amém? Terceiro, pratique a caridade. Você tem que praticar a caridade, abençoar os outros irmãos para que Deus te abençoe igualmente. Amém? Quarto, pratique o jejum e oração. Amém? O seu jejum tem que estar acompanhado por uma oração. Amém? E por último e quinto, faça a visualização do tamanho da bênção que você precisa para que Deus tenha os mínimos detalhes daquilo que você precisa, daquilo que fará bem ao seu coração. E peça para que isso esteja em consonância com aquilo que é a vontade de Deus na sua vida. Amém? Então, desta forma, nós trazemos este conteúdo para abençoar a vida do meu irmão e minha irmã, para que o véu seja tirado dos teus olhos, para que você comece a enxergar que tem passos que você precisa seguir para que Deus possa te abençoar, mas de uma forma não muito difícil, não como os outros têm falado, mas tem estas formas que você pode usar e facilmente irá receber as bênçãos. Amém? Dizer que não é fácil seguir a Deus, mas por este caminho, só por você começar desta forma, já será um caminho andado. Não é para Deus te abençoar e você, quando receber a bênção, terminar por aí. Você tem que continuar a agradecer a Deus, tem que continuar a louvar a Deus, porque Deus é aquele que dá, mas também Deus pode levar. Amém? Então nós temos que estar cientes disso, que Deus, ao te abençoar, você tem que continuar a seguir os mandamentos, porque se assim você não proceder, você irá depois chorar, porque Deus irá retirar as suas bênçãos para ir abençoar outros irmãos que seguem aquilo que é a sua vontade. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos nesse lugar entregando a nossa vida, Senhor, para que o Senhor continue a ser aquele que nos abençoe. Senhor, continue a abençoar a nossa vida, continue a encher o nosso coração de gratidão, continue, Senhor, a nos acarinhar,
a nos dar sabedoria para seguirmos a sua vontade. Senhor, nós não seremos ninguém sem que o Senhor coloque a sua mão na nossa vida, sem que o Senhor nos abençoe, sem que o Senhor nos dê o direcionamento do caminho que temos que seguir para estarmos mais perto do nosso Senhor. Senhor, nós queremos ser aquela vara que dá frutos, queremos que o Senhor nos limpe para que a gente dê mais frutos, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que corta aquela vara que não dá frutos e joga-a no fogo para que ele queima e transforme-se em cinza. Que esta não seja a nossa sorte de sermos queimados e transformarmos em cinza. Que Deus nos dê a graça de sermos a vara que dá frutos, mas para que a gente dê fruto, o Senhor tem que nos acompanhar a cada momento, como tem sido. O Senhor tem que continuar conosco a nos guiar para que não tropecemos com o nosso pé na pedra. O Senhor tem que continuar a mandar os seus anjos para que eles nos guardem nos seus caminhos. Nós queremos habitar, Senhor, debaixo das suas asas. Nós queremos estar seguros, queremos estar guarnecidos, queremos, Senhor, que monte guarda na entrada e na saída da nossa casa, para que o maligno, ao querer entrar aqui, não tenha espaço, ao querer entrar na casa dos meus irmãos, não veja caminho, e todo o mal, ao ser lançado, bata em retirada, para que nós continuemos a ter uma vida próspera, uma vida abençoada, segundo a vontade de Deus. Senhor, libere as nossas bênçãos. Estamos aqui, Senhor, ajoelhados, a pedir, cientes de que o Senhor é aquele que ouve todos os nossos pedidos, porque nós temos seguido aquilo que são os seus mandamentos. Senhor, pedimos para que ao nos desviarmos do seu caminho, nos pegue pela sua mão e nos traga no caminho reto. Traga-nos, Senhor, segundo a sua vontade, para que a gente caminhe segundo a sua vontade. Senhor, faça transbordar o nosso cálice. Senhor, seja aquele que prepara a nossa mesa na presença dos nossos inimigos. Dê longa vida, Senhor, aos nossos inimigos, para que eles possam nos ver a ser abençoados. Mas, Senhor, pedimos que transforme o coração duro deles, o coração de pedra que eles têm, e lhes dê um coração manso, um coração que entende, um coração que pratica a caridade, a bondade, que pratica o bem para outro irmão, para que o Espírito Santo de Deus que está em nós saiba reconhecer que tudo que a gente faz é pela vontade de Deus, não é pela nossa força, não é pela nossa esperteza, não é porque nós somos mais especiais em relação aos outros irmãos, mas sim sabermos que é a bondade de Deus a se manifestar na nossa vida. Senhor, continue nos abençoando, continue, Senhor, nos dando aquilo que é do nosso merecimento, mas continue, Senhor, abençoando aqueles que estão acamados, aqueles que estão nos hospitais. Eles choram lágrimas e descem dos olhos até aos seus ouvidos. Eles comem as lágrimas com a sua boca, eles sentem o sabor da lágrima, porque aquelas casas, elas são bonitas por fora, mas por dentro, as pessoas que estão lá, Senhor, estão se debatendo e não há nenhuma outra pessoa que poderá tocar a eles, que poderá restaurar a sua saúde, a não ser o Senhor, o nosso Deus, o Criador do céu e da terra. Por isso estamos aqui, Senhor, a pedir por esses irmãos, que abençoe, Senhor, a sua saúde, restaure a sua saúde, para que eles possam voltar ao convívio familiar. Senhor, abençoe, dê um coração longo às pessoas que cuidam dessas pessoas doentes, para que não desistam, para que, Senhor, não tenham um coração duro, para que continue os cuidados para com esses irmãos. Não esquecemos, Senhor, daqueles irmãos que estão presos. Outros estão presos pelos erros que cometeram, outros foram acusados injustamente. Mas pedimos, Senhor, que independentemente do que aconteceu, seja o Senhor a julgar as suas causas, para que eles sejam absorvidos e sejam devolvidos ao convívio familiar, e que eles possam se arrepender, Senhor, no caso daqueles que cometeram os erros, e possam conhecer a sua grandeza, Senhor, para que ao voltarem para as suas casas, saibam que não é pela sua vontade, mas é pela vontade de Deus, e reconheçam a grandiosidade de Deus na vida deles e possam seguir a sua vida
segundo a vontade de Deus, possam conhecer a Deus e mudar o modo de viver e parem de praticar a maldade. Senhor, pedimos para aqueles que estão desempregados que, Senhor, lhes dê abertura de caminho para que eles possam ter emprego, para poderem sustentar as suas famílias, para poderem, Senhor, colocar o pão na mesa, para poderem, Senhor, seguir em frente com os seus projetos. Pedimos, Senhor, pelas viúvas, que o Senhor abençoe a sua vida, para que o Senhor lhes dê sabedoria, para que eles possam seguir em frente, saberem que a sua vida não termina ali, para que eles possam se dar uma segunda chance, para que eles possam aceitar sair de casa, continuar a sua vida depois que cumprirem o luto. Senhor, esteja com eles, abençoe eles. Lhes dê, Senhor, sabedoria para seguir em frente cuidando das suas famílias. E se for da vontade de Deus, envie um Boaz na sua vida, envie um companheiro, mas um companheiro que não venha trazer mais problemas, um companheiro que irá trabalhar juntos em busca de solução para seguir em frente a sua vida, para que eles continuem acreditando que tudo que acontece na vida é pela vontade do Senhor. Abençoe, Senhor, todos aqueles que estão nesse momento nos seus locais de trabalho, que o maligno não tenha campo para chegar lá e destruir tudo, e desviar daquilo que é o seu trabalho. Senhor, abençoe todas as famílias, para que o amor seja a base, seja o alicerce das famílias, para que Deus, a gente tenha que parar de assistir estes desmandos que acontecem nas famílias, esses desmandos que acontecem na sociedade. Então, Senhor, tem que entrar nessas famílias e entregar aquilo que é a sua vontade, para que todos os membros das famílias vivam em união, porque o Senhor disse quão bom e quão suave em que os irmãos habitam em união, porque onde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, Senhor, que haja união nas famílias, que haja amor nas famílias, que haja concórdia nas famílias, que as famílias sigam segundo a vontade de Deus. Senhor, não esquecemos de pedir pelas crianças, aquelas crianças que ainda precisam muito de conhecer o Senhor, de conhecer a grandiosidade do Senhor. Senhor, faça com que elas sejam obedientes aos seus pais, sejam obedientes aos seus cuidadores, para que, Senhor, elas possam ter o reino dos céus. Pedimos, Senhor, por aqueles que neste momento estão seguindo viagem, para que o Senhor seja aquele que esteja em frente, limpando o caminho. Senhor, seja o condutor das viaturas. Senhor, esteja com ele, estejam nos aviões, estejam nos carros, estejam nos comboios. O Senhor não nos deixe. Senhor, segure a sua mão, esteja com eles. O Senhor seja aquele que abre todos os caminhos para que eles saiam e cheguem em segurança, para que o seu nome seja exaltado nas alturas, para que o Criador do céu e da terra continue sendo o único a ser exaltado, para que os irmãos te conheçam e conheçam a sua grandiosidade. Oh Deus, pedimos, Senhor, para que continue a nos dar direcionamento, colocando as palavras certas para a gente fazer chegar aos nossos irmãos, aqueles que ainda estão incrédulos na sua palavra, para que eles sejam tocados e se convertam e sigam aquilo que é a vontade de Deus na vida deles. Senhor Deus de amor, pedimos aquilo que nós não conseguimos falar com a nossa boca, temos ciente de que o Senhor fará por nós, porque o Senhor é aquele que antes de nós falarmos já sabe tudo que nós precisamos. Senhor, abençoe a todos. Senhor, pedimos tudo isto na graça e na confiança de que o Senhor é aquele que adora os seus filhos, é aquele que quer ver os seus filhos a viverem, mas a ter uma vida, não só uma vida simples, mas uma vida em abundância. Pedimos tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Vemo-nos numa outra oportunidade e que vivamos segundo a vontade de Deus, para que as bênçãos de Deus sejam abundantes na nossa vida.